Olá, pessoal! Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga do CAPES, Geise, e ela irá falar para vocês a respeito do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Acompanhem aí! Bom, a campanha Setembro Amarelo é uma campanha nacional, ela iniciou aqui no Brasil em 2015 e especialmente aqui em Sombrio, a partir do ano de 2018, ela passou a ser um projeto de lei, né? E o município, ele também agora, todos os anos, faz parte, participa desse movimento que seria a prevenção do suicídio. Por que é importante que a gente tenha uma campanha para isso? Nos últimos anos, os índices de suicídio cresceram de uma maneira bastante significativa, em especial no grupo dos idosos, né, o grupo da terceira idade, ele tem um aumento também bastante importante e que vem de encontro ao encontro dessa necessidade de a gente falar sobre o suicídio. Então, Setembro Amarelo, ele é uma campanha de prevenção do suicídio e valorização da vida. E assim, muitas vezes a gente fica um pouco receoso, tem dificuldade, acredita que muitas vezes falar sobre o suicídio vai estar induzindo a pessoa, não é legal falar a respeito porque eu posso pensar a respeito disso se eu falo, né? E pelo contrário, não falar sobre suicídio é um mito, né? Se eu disser que eu não posso falar sobre isso, pelo contrário, a gente precisa estar cada vez mais aprendendo sobre o que é o suicídio, aprendendo como eu posso observar os sinais que muitas vezes, provavelmente, né, todos nós já passamos por situações de alguém conhecido que veio a morrer por suicídio. Então, a gente precisa aprender a falar sobre isso, a gente precisa cada vez mais explicar sobre, né? Então, assim, o que são esses... existem os fatores de risco para o paciente que o coloca, né, nessa situação. Então, entre eles, a gente tem transtornos mentais, como depressão, transtorno de humor bipolar, esquizofrenia, são alguns fatores de transtornos, né? Também temos, em relação especialmente ao grupo da terceira idade, uma sensação, a gente percebe, que, né, o idoso ali, ele vai perdendo um pouco daquela utilidade social, porque está aposentado, a família já está formada, os filhos não estão mais em casa, muitas vezes eles se sentem abandonados, sentem pouca utilidade social, desamparo. Esses também são fatores de risco que podem nos colocar nesse grupo também, com tentativas, com ideação de suicídio, né? Então, o que a gente precisa pensar um pouco a respeito? Nós precisamos o quê? Desenvolver mais esse olhar, muitas vezes assim, frases como eu gostaria de dormir e não acordar mais, eu gostaria de tomar alguma coisa e acordar quando isso acabasse, a minha vida não tem utilidade, eu me sinto inútil, eu gostaria que tudo isso acabasse. Muitas vezes a gente acha que é bobagem, que isso não é real, mas sempre o paciente, né, no nosso caso, quando ele está pensando em suicídio, em cometer o suicídio, ele dá sinais. Ele, na fala, seja no comportamento, no dia a dia, ele apresenta sinais de que ele quer fazer isso. Então, qual é o nosso papel diante de todo esse cenário? A gente precisa aprender a ouvir, muitas vezes, né, escutar essa pessoa, dar sim a atenção quando ela diz que ela quer acabar com tudo isso, que criou-se um mito de que é bobagem, que quem vai se matar não avisa, avisa sim. Então, nós precisamos aprender a ouvir essa pessoa, acolher essa pessoa. Muitas vezes a gente não precisa dar uma solução para o problema dela. O que a gente precisa é ouvi-la e acolhê-la, né? E aí, por fim, encaminhar. Muitas vezes a nossa melhor atitude diante de uma ideação, de um risco de suicídio, é encaminhar essa pessoa, seja para o CAPES, seja para o hospital,
seja buscar uma ajuda psiquiátrica, psicológica, buscar algum amigo. Existem também os fatores, né, protetivos, que seriam esses, né? O grupo familiar, grupo religioso, isso é muito importante também. A rede de apoio do município, atenção básica, esses poderiam ser um dos fatores protetores para esse paciente, para essa pessoa que está pensando a respeito. Então, em geral, é isso, né? Para a gente conseguir trabalhar um pouquinho essa psicoeducação sobre o suicídio, aprender a ouvir e falar mais sobre o suicídio, muitas vezes engloba isso, né? Uma atenção, uma escuta, um acolhimento e um encaminhamento. Se a gente tivesse esse trio aí, essa tríade bem entendida, bem compreendida, a gente vai poder sim ajudar muitas pessoas, porque o suicídio é capaz, a gente pode sim preveni-lo. Agradecemos então a psicóloga Jayce por ter compartilhado conosco dessas informações tão importantes e compartilhem com seus familiares. Tchau e até o próximo vídeo.